se tornou então, né, um filho do Senhor, se tornou nosso irmão em Cristo. O Rael é casado com a nossa irmã Solange, por favor, Solange, que também é nossa irmã em Cristo. Então, Rael, seja muito bem-vindo ao corpo de Cristo. E se você, irmão, irmã, vocês que estão aqui, estão felizes de ter o Rael conosco, fazendo parte do corpo de Cristo, diga um amém bem forte. Amém. Obrigado, Rael. Deus te abençoe. Pode sentar. Obrigado. Bem, Joleidson, por favor. Há 16 anos atrás, Joleidson, com a nossa irmã, a esposa dele, a Daiane, estiveram aqui e estão até hoje fazendo, né, o curso básico de teologia, estudando as escrituras aqui conosco, há 16 anos atrás. E desde então não pararam mais, né? E foram bastante noites, né, Joleito? Tomando café lá em casa, e nós na casa deles, eu mais a Nívia na casa deles, e assim o Senhor, né, assim como tem trabalhado nas nossas vidas, também tem trabalhado na vida do Joleidson, na vida da Daiane, dos filhos Mateus e Davi. Então, uma família que tem se dedicado bastante na obra do Senhor. O Joleidson, ele é casado com a Daiane há 18 anos, e os dois se batizaram há 16 anos. E há 12 anos eles estão ajudando o trabalho na Igreja do Senhor, na região do São Domingos, onde tem a congregação da Igreja do Senhor, e eles são trabalhadores no reino. Eles têm o trabalho secular, não são tempo integral, no sentido remunerado, mas com certeza se dedicam bastante na obra do Senhor, e o trabalho lá no São Domingos já tem 12 anos, 25 membros, isso, né, Joletos? Então, o Senhor, hoje, mais uma vez, vai usar esse nosso irmão para nos trazer a mensagem desta manhã. Estamos muito felizes, Joleide, sejam muito bem-vindos, né? Você, a Daiane, Mateus e Davi, vocês sabem que aqui vocês estão em casa, né? Vamos orar ao Senhor então, e o Senhor vai usar este irmão mais uma vez. Poderoso Deus, soberano Pai, muito obrigado ao Senhor por mais uma vez o Senhor nos abençoar com esta manhã, com esse dia tão maravilhoso, esse dia que é do Senhor, o dia que o Senhor nos reúne como a família, como os teus filhos, para exaltar, glorificar ao Senhor, por meio, ó Pai, do sacrifício de Jesus naquela cruz, da ressurreição dele. Obrigado, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, que nos dá realmente a coragem e a força a cada dia. Neste momento, pedimos ao Senhor que, mais uma vez, use este teu servo como instrumento do Senhor, para que a tua mensagem, ó Pai, possa penetrar nas nossas vidas, para que possamos colocar em prática esta tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Fica à vontade. Tem um microfone sem fio, tá, algum lugar? Tem aqui, ó. Sem fio, tem com fio. Eu tiro para você. Obrigado. Tem um copo aqui que é meu, né? Tem um copo desse que é meu, né? Isso. A paz do nosso Senhor Jesus. Vamos lá. Estou me adaptando aqui com um ambiente hostil e novo. Como falou, né? Como foi dito, meu nome é Joleidson. Não se apegue a esse nome, ele é difícil mesmo, você não vai decorar. Você fala João, é mais fácil. Isso é costume de nordestino. Eu sou nordestino, né? Moro já em São Paulo uns 26 anos, mais ou menos. Vim do Nordeste fugindo da seca. Então, de vez em quando, eu vou soltar um arataquês, que é o sotaque de lá, misturado com o paulista aí. É uma honra servir ao Senhor,
não é? Quando a gente escuta assim, falar no início, parece que é fácil, não é? E por mais que Jesus diga que é difícil, a gente acaba subestimando e acha que não vai ser, mas é. Quando Jesus fala que é difícil, é porque é difícil. E tem seus momentos bons, não é? Como esse, por exemplo, de estar voltando aqui na congregação e revendo pessoas que eu já conhecia de antigamente e pessoas novas, né? Fico muito feliz de ver a Igreja de Cristo crescendo. Lá no São Domingos também, nós fazemos um trabalho lá já há algum tempo e nós sempre acompanhamos esse efeito sanfona, né? Que as igrejas sofrem, né? Que sobe, desce. A gente tem um número mágico de 25, que eu não sei explicar o porquê, que sempre volta nele. A gente sobe, vai 50 membros, cai 25. Sobe 50, cai 25. E fica nesse movimento aí. E ficamos tristes pelas pessoas que tomam a decisão de sair, mas eu não vou me estender muito, porque me deram só 1 hora para falar, então eu vou tentar ser breve. Não, vamos lá. Eu sou engenheiro civil por formação, né? E eu vou usar um pouco algo que vocês detestam para tentar explicar aqui uma passagem de assim, as ideias do que Cristo quer nos passar. Eu fiquei pensando um pouco sobre alguns eventos que aconteceram nas igrejas de Cristo relacionados à comunhão. E eu achei muito interessante e importante esse assunto, não é? Às vezes a gente não trata muito sobre ele. Mas a comunhão, ela é um termômetro, não é? Você consegue identificar alguns sinais na caminhada cristã de uma pessoa através dessa atitude aqui, né? Desse ato de comunhão. E a Bíblia nos mostra sobre isso e nos ensina também a importância disso. Mas eu quero tentar explicar de forma matemática, como Jesus também fazia. Por incrível que pareça, após analisar e estudar um pouco, eu percebi que Jesus usava muito também, né? Quando ele vai usar, por exemplo, sobre a condição da parábola que fala sobre os talentos, né? Ele vai mostrar que Deus trabalha com números em percentual, ele enxerga em percentual, não enxerga em números inteiros. Como é que eu sei isso? Porque quando ele coloca o que dobrou, 2, 3, 5, e o que não dobrou, o que Deus enxerga no final não foi o número, foi o fato dele dobrar, e dobrar é 100%. Então, 100% de 1 e 100% de 2, na visão de Deus, é 100%. É o máximo que aquele número pode ser extraído, né? É a totalidade dele. E agora eu vou passar um pouco para uma matéria chata, que muitos não gostam, mas vocês vão entender. Fica comigo que no final vai fazer sentido. Todos conhecem, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Esses números, eles têm características. A gente vai fazer um pouco de revisãozinha matemática. Depois a gente volta para a Bíblia, para ficar tranquilo, a gente vai ficar aqui. Mas tem correlação. Esses números, eles fazem parte dos números reais, dos números naturais. Eles sozinhos carregam características. O 1 é igual a 1. O 2 é igual a 2. 3 é igual a 3. E 4 é igual a 4. Perdoe o garrancho aí, mas vocês estão entendendo, eu estou narrando aqui. Então, eles carregam as características naturais deles. Na matemática, nós temos os símbolos que nos ajudam a interpretar o que esses números vão fazer, o que vai acontecer com eles. Porque quando eu coloco eles alinhados assim, se eu não colocar uma vírgula, provavelmente você vai ler 1234. Talvez você conte 1, 2, 3, 4. Mas fica confuso. Por que fica confuso? Porque não tem algo explicando aqui o que está acontecendo. Agora eu vou fazer algo interessante. Eu vou usar um sinal de mais. E aí eu vou alterar as características desses números. 1 com 2, 3, com 6, 10. Então agora temos 10. Então quando eu somei esses números, eu alterei as características deles e mudei agora. Só que esse resultado,
ele carrega a característica de todos esses números. Do 1, do 2, do 3, do 4. Eles estão aqui dentro. E se tornaram algo maior. Vamos melhorar um pouco mais agora. Na matemática, nós temos o costume também de agrupar números. Nós podemos agrupar eles. E a gente só faz isso quando tem um efeito exterior que vai potencializar esses números. Por exemplo, quando eu vou na regra da matemática, não faz sentido agora eu colocar um parênteses, sendo que eu estou trabalhando apenas com a soma. Não faz sentido. Mas quando eu coloco um parênteses, qualquer matemático sabe que o que vem depois vai interferir muito nesse resultado. Então, eu escolhi, por razões óbvias, eu acho até interessante essa analogia que eu vou usar, uma exponencial. E eu vou colocar 2 para não ficar tão grande isso aqui. E aí o que acontece? Agora, quando eu coloquei o 2, eu alterei as características desses números. E esse 2 aqui que está dentro desse conjunto é a mesma coisa que eu pegar esse 1 elevado a 2, mais 2 elevado a 2, mais 3 elevado a 2, mais 4 elevado a 2. Vai dar o mesmo resultado disso aqui. O que é que vai acontecer aqui agora? Por que eu separei e por que eu coloquei junto? Porque tem tudo a ver com a mensagem. Esse número, sozinho, ele carrega a característica dele de 1. E se ele não tiver agrupado ou tiver com alguma função, ele vai continuar sendo 1. O 1 é um número único, como o 2 vai ser um número único, como o 3 vai ser um número, como o 4 vai ser um número, e assim sucessivamente. Vamos começar a dar nomes aos bois, para ficar mais fácil agora, para a gente começar a ir se encontrando. Será que eu posso ser 1? Escolhe vocês aí um número que vocês gostam e pensa aí que sou eu, nessa equaçãozinha aqui. Eu gosto do 2. Acho que desses números, acho que eu gosto mais do 2. Então você vai e escolhe um número que possa ser você, imaginando dessa equação que a gente está fazendo. Você, então, sendo o número 2, você é único. E de fato você é único. Só existe um Alisson, só existe uma Nívia. Existem pessoas parecidas, mas nunca vão ser iguais. Só vai existir um daquela pessoa. No número vai funcionar da mesma forma. Os cientistas antigos, os que não são ateus, eles entendem, interpretam que a matemática é a linguagem de Deus. Ela está em tudo. Explica muitas coisas. E eu concordo, em partes, com isso. Eu acho muito interessante. Realmente, de fato, Deus fala muito através da matemática. Tem muita coisa que você consegue entender ali da natureza e do pensamento de Deus através disso. Então, para a gente nos colocarmos como números, cabe. Usando parábolas como Jesus fazia. E eu ainda estou explicando a parábola. Jesus daria a equação, mostraria isso aqui, e depois assim, agora você vira, interprete. Jesus parava. A gente vai continuar. Agora, o resultado desse número aqui com 2, eu coloquei o 2, inclusive, porque ele é um número mais fácil, que fica mais fácil só você colocar 2 zerinhos aqui, do 10. Então, agora se transformou em 100. Eu aumentei aqui, eu coloquei um número exponencial, e esse 10, que era o resultado aqui, agora ele se tornou 100. Mudou. E aumentou muito, eu só coloquei 2. Só 2. Observe, eu mudei muito pouco e alterei o resultado 10 vezes, 1000%. E se eu colocar o 12, que é um número que eu gosto também, aparece muito na Bíblia, isso aqui vai se tornar 1 trilhão. E se eu não colocar o 12, mas alterar um número aqui, também isso aqui aumenta lá, é muito. O que eu quero dizer com isso? Vocês acham que tem ou não alguma relação com comunhão isso aqui? Nós podemos colocar, agora, dando nome aos bois, como eu falei no início, nós podemos chamar o parênteses de comunhão. Nós podemos chamar o 2 e o 1 de 2 em 1 mesmo. Por exemplo, isso aqui é o João. Isso aqui é você, que você escolheu o número aí, E esse número elevado que está transformando tudo isso, a gente pode chamar de quem? Eu posso chamar de Cristo.
E isso aqui, o que é? É o resultado, é o corpo. Por que o corpo? Porque agora tudo isso elevado a isso se transformou nisso. É um conjunto único agora. Todos estão aqui dentro e estão potencializados, muito mais do que antes. Antes disso aqui, você era um. Poxa, agora você é um dentro de 100. Ficou maior, né? Faz volume, né? Chama atenção. É exatamente isso que acontece no cristianismo. Sabe? Então, quando você olha para a sua vida e você percebe que você não sai do 1 e você não tem resultados, geralmente o que acontece, o que eu observo, o primeiro sinal que ele faz, se eu pegar esse 1, tirar ele daqui e jogar ele aqui para fora, o que é que vai acontecer com o resultado aqui? Ele vai diminuir 1, nesse caso aqui, vai ficar 99. E aí, quando eu fizer isso, ele volta a valer só 1. Ele perdeu sua essência. Olha, ele tinha muito potencial aqui dentro, mas eu tirei, ele voltou, virou um número comum de novo. O mesmo vai acontecer com 2, com 3, com 4. E o corpo vai ficar menor também, à medida que eu for tirando. Ele diminui também a intensidade dele. Esse número grandão que vai se tornar, ele vai ficando pequeno também, com a mesma força que ele ficou grande. Então, o que é que eu percebo na minha vida? Se eu tinha o papel de 2, e eu sempre fui 2, e levei minhas características de 2, de repente eu potencializo isso, porque eu faço parte de um corpo, e Cristo me transforma, e minhas atitudes começam a melhorar, e muito. O sinal que geralmente alguma coisa está acontecendo, que vai acontecer, é quando esse número sai do corpo. É automático, ele sai, ele perde toda... Porque isso só vai acontecer, essa mágica só vai acontecer enquanto ele estiver dentro desse parênteses, dentro dessa comunhão. E nós podemos falar que esse parênteses, essa comunhão toda, pode se chamar também Espírito Santo. Na matemática você tem essa liberdade de colocar os nomes que você quiser para os elementos. Isso é legal. Então, agora vamos ver João falando um pouco sobre isso. Antes de ler João, eu vou ler novamente. Eu acho muito interessante como o Espírito Santo de Deus age, né? Não é a primeira vez e não vai ser a última que você estuda sobre uma ideia e aí quando eu vou ao culto para trazer uma mensagem, sem combinar, as pessoas acabam falando sequências da passagem que vai ser usada e usam o mesmo modelo. Né? O David usou hoje, ele fez metade da pregação para mim, então isso vai economizar 30 minutos, por isso que eu falei que a gente vai levar só 1 hora. Porque exatamente, a passagem era essa. Né? Me chamou a atenção sobre a comunhão, ali em Atos, a atitude deles. E aí eu fiquei analisando e pensando um pouco sobre a ideia de comunhão. O que é comunhão? Como é que eu aplico comunhão? E aí, durante a semana, eu pensei, como é que eu ensino comunhão para as pessoas? Aí eu usei os termos científicos que eu pensei, no final das contas, eu cheguei nessa conclusão que não ia adiantar muita coisa. Falei, não vai resolver, não, porque existe algo que é diferente. Porque, olha só, nesse conjunto que eu estou falando aqui, nós identificamos e colocamos que o 2 aqui representa Cristo. Isso aqui pode se aplicar a coisas ruins também. Você pode pegar um grupo de pessoas que estão elevadas a um expoente que não é Cristo. E aí o resultado dela também vai ser potencializado, da mesma forma. Então você pode usar isso aqui para os dois lados. Vamos imaginar que o inimigo aqui pode representar um número negativo. Né? Eu vou colocar 3, porque se eu colocar 2 negativos, sempre vai dar positivo aqui. Então, se eu colocar o número 3, esse número elevado, ele vai ficar sempre negativo aqui. E aí vai sempre potencializar esse número negativo. Então, dá para fazer isso para os dois lados. Em Atos, então, quando eles tomam a decisão ali, vocês podem estar abrindo rapidamente, quem quiser, Atos 2.
E vamos ler ali o 42. Vou ler o 40. Eu vou ler para poder adiantar. Atos 2, 40. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas refeições, nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Quando você lê essa passagem, eu li rápido, mas se você lê lento ali, né, como nosso irmão Hugo, que é evangelista lá em Santa Rita do Passa Quatro, diz a 30 por hora, você lê devagarinho, você vai perceber muitas coisas interessantes aqui. Uma delas é que você se sente tentado a estar ali naquele grupo. Você quer estar ali. Porque parece um grupo muito bom quando você analisa. E aí, o porquê que essas pessoas faziam essas coisas? O que é que eles tinham em comum? Não é? Era Cristo. Antes de Cristo, eles eram pessoas normais. E a vida deles seguia da forma como já estava, não mudava. Se eu não colocar ele aqui nessa situação, ele vai continuar sendo um para sempre. Ele nunca vai mudar. Vai ficar dessa forma. O 2 também, o 3 também. Quando eu inserir ele muda. Se eu tirar, ele volta. No cristianismo, funciona dessa forma. Conosco também. Não é? Aquele conceito de uma vez salvo, eternamente salvo, acho que todos já têm maturidade para entender que não funciona dessa forma. Né? Você pode perder sua salvação. Depende das suas atitudes. Só você também pode fazer isso. Né? Depende única e exclusivamente do que você vai decidir fazer. E aí, depois de pensar um pouco, eu percebi que não existia nenhuma explicação física ou comportamental para explicar a ideia de comunhão cristã. Porque ela está ligada de uma forma diferente. A nossa comunhão que conhecemos, ela é algo horizontal. Assim. Que é o normal, que existia antes de Cristo, existe agora e vai continuar existindo. Aqui pode ser um grupo qualquer. Né? Eu posso ter comunhão com as pessoas e não mudar nada na minha vida. Da forma como Jesus quer mudar. Jesus, ele traz algo diferente. Ele nos ensina que o conceito de comunhão, para que venha funcionar com Cristo, ele é vertical. Então, eu aqui, né, comunhão com Deus, aqui em cima. Quando eu faço isso, automaticamente, eu faço parte do corpo, quando eu tenho comunhão com Deus. E não tem como eu não estar inserido nessa horizontal, só que é a horizontal de pessoas que estão fazendo a mesma linha aqui. Aí eu achei até interessante porque a gente pode simbolizar até por uma cruz, né? Porque nós podemos pegar uma comunhão horizontal com a minha comunhão vertical com Deus e estendendo isso. E aí nós podemos estar colocando ali como uma inserção do corpo de Cristo. Primeiro Evangelho de João, primeira carta de João, capítulo 1. Olha, após analisar um pouco a carta de João, se você quisesse mudar o título dessa carta, você poderia colocar o nome dele de comunhão. Porque é onde vai aparecer o maior número de vezes a palavra comunhão, no Velho e no Novo Testamento. Nenhum livro da Bíblia vai ter tantas vezes a palavra assim, inserida num intervalo tão curto de tempo como tem em João. E aí nós já sabemos que quando a Bíblia enfatiza muito uma palavra, é porque ela está querendo chamar a atenção com relação àquilo. Mas aqui João explica que não é qualquer comunhão.
Não é apenas estar juntos, mas tem que estar juntos, ligados por Cristo. E ele vai mostrar isso aqui. 1 João, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos e vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vimos, anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Então, João quer que as pessoas estejam ligadas a Cristo. Essa carta é uma carta circular, né? Ela não foi endereçada ela não tem assim um público específico. A tradição diz que era uma carta que ela circulava nas igrejas. E aí ele mostra a importância da comunhão, mas não é qualquer comunhão. Eu posso ter comunhão, você deve ter comunhão com seus amigos, com seus familiares, mas isso não sei se te aproxima de Cristo ou te afasta de Cristo. Tudo vai depender do exponencial que está nesse grupo. Se o seu exponencial desse grupo for Cristo, quando você se reúne com esse grupo, você se torna mais cristão. Se ele não for Cristo, toda vez que você se reúne com esse grupo, você se torna menos cristão. Para os homens é fácil perceber isso. Pergunta para a tua esposa. Ela vai te dizer quando você está mais cristão e menos. Aí você sabe qual é o exponencial, às vezes, daquele grupo que você está. E o oposto também vale, né? As esposas podem perguntar aos seus maridos também. Você acha que eu estou mais cristão ou menos cristão quando eu estou com esse grupo? Eu sinto que você está menos cristã. Aí você já liga, né? 1 mais 1, 2. Matemática? Então, peraí, se eu estou num grupo que toda vez que eu estou lá eu me torno menos cristão, então o exponencial desse grupo não é Cristo. Tem alguma coisa errada. E qual é a nossa função? É parecer mais com Jesus. E para isso eu tenho que estar dentro do corpo. Versículo 6 diz o seguinte: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então João vai mostrar aqui que como é que eu sei. Eu ia fazer uma leitura sobre Tiago, mas é algo tão simples que dá para a gente resumir. Tiago, o livro de Tiago, ele é praticamente um livro, se você pode colocar o nome dele de fé prática, porque é exatamente o que ele vai ensinar, né? A fé não fingida, não falada, mas assumida através de atos ali. E aí ele vai dizer que a fé sem obras é morta, né? Ele vai dizer: me mostra a tua fé sem obras, que eu, através das minhas obras, te mostro minha fé. É isso que Tiago vai dizer lá, em 2 capítulo Tiago 2, no 26. Ele vai explicar sobre isso. Então aqui é o que João está fazendo também. Ele está mostrando aqui como é que eu identifico se o que eu estou fazendo realmente eu estou, de fato, produzindo os frutos do cristianismo ou não, através das minhas atitudes. E a primeira delas é estar em trevas. O que é trevas? Né? Trevas é um lugar escuro, você está escondendo, você está... E é totalmente o oposto do que Jesus representa. Porque Jesus representa o seguinte: quando eu estou em Cristo, em outras palavras, as coisas que eu faço, elas podem ser vistas. Né? Eu posso abrir, não tem vergonha nas coisas que eu faço em Cristo. Quando eu não estou em Cristo, eu não quero que as pessoas vejam as coisas que eu faço. E aí, olha que interessante, geralmente o que é que eu vou fazer? Eu vou me excluir. Então eu faço parte de um corpo, não é? E eu quero aprontar, qual é a primeira atitude que eu vou fazer? Eu estou aqui na Igreja de Cristo, eu frequento a casa das pessoas aqui, né? Eu sou seu amigo, né? E irmão em Cristo. E aí eu paro de frequentar a sua casa. Por quê? Porque eu estou começando a aprontar, eu não quero que você saiba o que está acontecendo. E percebe os sinais como vão começando a mostrar? E a gente faz essas coisas. O problema é que a gente não dá importância, às vezes, para aquilo. Acha que aquilo não vai ir muito longe e vai. E é onde você vai se dar mal. Então,
no versículo 7 vai dizer assim: mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ó, não é diferente agora? Então, quando eu estou em comunhão com os outros, se eu ando na luz, eu tenho comunhão. Você percebe um ponto aqui interessantíssimo sobre o cristianismo? Quer dizer, então, que se eu frequento a igreja, foi dito aqui, por exemplo, que nós já estamos, né, trabalhando no corpo aí há 13 anos, 16 anos de batismo, coisas do tipo. Mas olha, isso pode não significar nada também. Tudo vai depender de como você agiu durante 16 anos. Uma pessoa de 40 anos que não fez nada e uma pessoa de 2 dias que está fazendo alguma coisa tem mais valor para Cristo do que o de 40 anos que não fez nada. Entende? Então, os números no final, o tempo, a ordem cronológica para a gente não é tão importante assim. O importante é o que eu faço com essa ordem cronológica. Isso é o que importa. E é esse o erro que às vezes a gente cai. Então, como é que eu sei se eu estou na luz? Primeiro sinal que João está nos mostrando aqui. Se eu tenho comunhão. Não é óbvio? E através da comunhão é interessante, porque lembra que eu coloquei que cada número aqui carrega a sua característica, e eles nesse exponencial mudaram aqui? Só que olha que legal, ele também está levando a característica do número que está do lado. O 2, agora, ele está inserido no 1. O 3 também está inserido no 1. O 4 também está inserido no 1. Nesse grupo aqui, sem esse exponencial, eles estão inseridos um no outro. Quer dizer que está carregando as características deles. Isso acontece no corpo, na comunhão. A minha natureza, eu sou um cara introvertido, né? E a minha tendência é ficar isolado. Eu gosto de ficar quieto no meu canto. Aí quando eu olho o que Jesus fala e como Jesus ensina, e eu percebo o que eu tenho que fazer, não condiz com a minha atitude, assim, com a minha personalidade. Aí eu penso, poxa, eu não vou conseguir ter comunhão dessa forma, porque eu sou uma pessoa retraída, eu quero ficar isolado. Aí eu tive a brilhante ideia, né? Eu acho que Deus me ajudou nisso. Com certeza Ele ajudou, né? Eu comecei a observar as pessoas que são extrovertidas. E aí eu comecei a colar nelas. É óbvio, né? Eu vou no especialista. O cara já é extrovertido, eu sou tímido, colo nele. E aí eu, por osmose, né? Ali na química, eu vou aprendendo. Ele vai agindo, eu vou usando os neurônios espelho, que a gente usa no cérebro, né? Quando é o primeiro neurônio que ativa quando a gente nasce ali. Eu vou usando eles e vou começando a imitar. No começo eu não sei o porquê que eu estou fazendo, mas eu vejo que está funcionando, e daqui a pouco eu estou começando a interagir com as pessoas. E aí eu vou vencendo aquela barreira. E aí é engraçado, porque quando eu converso com algumas pessoas depois, eles falam, João, mas você não parece ser tímido. Eu falo, rapaz, eu detesto ficar aqui na frente. Eu detesto, não é meu ensinar, sabe? Eu gosto de estudar, mas eu não gosto de ensinar. Geralmente quem estuda não gosta de ensinar, eu não sei porquê, mas eu percebo que existe muito isso. Mas eu entendo a responsabilidade, né? Porque a palavra de Deus diz assim, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, peca. Aí isso me incomoda, e aí por causa disso eu fico pensando, falo, poxa, beleza, mas Deus me disse que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Aí você vai e faz. E isso só acontece quando você está no meio de grupo de pessoas. Sozinho isso não vai acontecer, essa transformação nunca vai acontecer. Então, se eu sou um cristão, eu tenho minha característica, ela tem um grande poder para ser usada no corpo, mas eu não estou inserido na comunhão, você vai fazer parte daquele grupo que Jesus vai dizer quando ele vier, nunca te conheci. Talvez você faça até alguma coisa, porque você tem uma habilidade. Deus deu dons para nós, né? Todos nós temos um talento ali. E você pode usar aquele talento que de fato foi de Deus, e as pessoas vão achar, nossa, que legal, olha, ele consegue fazer muitas coisas e só pode, Deus deve ter abençoado muito ele, mas aí se você não faz para Cristo, Jesus não reconhece você. Mas ele não vai reconhecer por quê? Porque você não está inserido no corpo. Então, a fé sem obras é morta. Você tem fé? Né? Tiago diz, até os demônios têm fé. Você não faz nada diferente dos demônios, não. Parabéns para você e para as pedras. Acho que até as pedras devem ter fé, se elas tivessem consciência.
Não, entendeu? Você não se diferencia da criatura, da matéria, não tem nada demais. Agora, quando eu uso a minha fé, aí você muda. Aí você surte efeito. Então, o cristianismo, ele é isso, ele é algo chamado para agir. Né? Quando Jesus usava parábolas, ele usava uma técnica lúdica. Inclusive, a forma de ensinar de Cristo, ele usava uma técnica usada por Sócrates, chamada maiêutica, que é a ideia de reperguntar. Né? Você me pergunta, eu te devolvo a pergunta com outra pergunta. Por que ele faz isso? Para fazer você pensar. Para que você se esforce. Você percebe, então, que as respostas de Cristo estão no esforço que você faz. Não é numa revelação de alguém que vai chegar para você aqui e falar. Você vai encontrar muito mais as respostas quando você procurar do que você ficar esperando alguém te dizer. Isso é coisa de preguiçoso. E vocês sabem como Deus age com preguiçosos. Ele não gosta dos preguiçosos. Lê lá, Salmo, Provérbios. Né? Ele fala da formiga. Vai ter com a formiga, seu preguiçoso. E enfatiza ali a palavra. Deus não gosta. Deus se incomoda tanto com a preguiça que quando ele fez Adão, ele viu Adão lá bem tranquilo, imagina, não tinha rede ainda, mas ele deve ter improvisado alguma coisa. Ele já deu serviço para Adão. E não foi um serviço pequeno. Ele viu Adão ali quietinho lá e falou, não, você não vai ficar quieto aqui não. Olha, dá nome para os bichos. Cuida de tudo aqui do jardim. Né? E o jardim não é um jardim... Na sua casa deve ter um jardinzinho de 1 por 1, que dá um trabalho danado para cuidar, não dá? Aí lá ele dá uma mata para ele assim, ó, toma aí a floresta amazônica, cuida dela aí. Quem queria esse serviço aqui? Ninguém queria esse serviço. Você vê como Deus gosta de gente preguiçosa. Ele não gosta, ele quer que você faça alguma coisa, entendeu? Você precisa agir. O cristianismo não tem nada a ver com ficar parado. Não funciona. Jesus não ficava... Rapaz, se tem um cara inquieto, era Cristo, cara. Se Cristo ganhasse por hora de trabalho, né, ele fazia serão ali direto. Ele dormia pouco, comia mal. Questões trabalhistas naquela época, lá se tivesse o patrão, que era Deus. Entende? Jesus nos está nos dando exemplo. Ele vê as pessoas lá querendo ser servidas, o que é que ele faz? Ele para tudo ali e eles falam, peraí, vocês estão interpretando errado ainda. Ele para tudo, vai fazer o serviço do escravo. O menor na casa era aquele que lavava os pés das pessoas quando eles estavam caminhando lá, chegavam da rua. E Jesus vai fazer isso, ele põe a toalhinha ali e vai mostrar para eles como fazer. Sabe, às vezes a gente romantiza demais, cara. A gente dificulta muito. Eu estou dificultando aqui para facilitar. Eu acho que vai, de alguma forma, vai pegar, nem que seja de forma negativa, você vai lembrar de mim. Eu estou liberando na sua mente o que chama de feniletilamina, traumas. Né? E aí eles ajudam a fixar as informações. Então, quando você começa a entender como Jesus pensa, o que Deus espera, e faz parte de um grupo, você não consegue ficar parado, porque você vai ver o 2 se mexendo, você vai ver o 3 se mexendo, e quando você está dentro desse grupo, você vai fazer alguma coisa. O que acontece é que muitas vezes a pessoa não quer fazer nada. Por isso que ele não faz parte do grupo. Automaticamente, a Bíblia diz o quê? Vamos continuar para ver o que a Bíblia diz. 1 João, ainda capítulo 2, versículo 2. Diz o seguinte: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 24, vai dizer o seguinte: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanece o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E o 28, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. O que é permanecer nele? Uma vez estar, João está dizendo aqui, uma vez estar inserido aqui, ficar aqui dentro. Porque agora existe um novo esforço. Se aqui existia já um esforço de você ter a sua característica natural, e existia um esforço para entrar aqui dentro, agora existe um esforço maior para permanecer aqui dentro. Agora, esse é o seu desafio. E se isso aconteceu, né? Se você conseguiu permanecer na fé por 10 anos e coisas assim, aí sim, isso tem muito valor, porque eu sei a dificuldade. Não é fácil. Mas, se eu fico entrando, saindo, isso faz mal para você e para o corpo.
Ele cria esse efeito sanfona que eu comentei no início. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se decida, coloque na sua mente e entenda a importância do que é o cristianismo para você. Qual é a função de Cristo? O que Jesus queria que eu fizesse? Você sabe o que Jesus quer que você faça. Não precisa que ninguém te diga, cara. Não precisa. Você sabe. Sabe por que você sabe? Porque te incomoda. Te incomoda. E aí você não faz por causa disso. E aí você depois pede as coisas para o Senhor e elas não vão indo muito bem, e às vezes você não sabe o porquê. Precisamos ter, a confiança em Deus. Precisamos nos colocar da forma como o Senhor espera. Isso só vai acontecer quando eu começar a mostrar resultados através das minhas atitudes. Jesus nos ensinou que a forma que isso acontece é na comunhão. Para encerrar, capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 1 e 2, diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é gerado. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. O que é que João está dizendo aqui? Ele está dizendo que se eu sou filho de Deus e eu estou inserido nesse grupo, eu, sendo 2, eu amo 3, sendo 3, eu amo 4, sendo 4, eu amo 1. Aí é um esforço diferente que você precisa fazer. Porque essa natureza, essa característica não é da nossa natureza. Nós somos, por natureza, egoístas. Sabe? Nós carregamos essa característica do egoísmo conosco. E é muito comum quando você está no corpo, você sabe que é errado esse sentimento. Eu vou falar, você vai entender aqui. Você vê alguém se dando bem, você conhece essa pessoa e você não fica feliz com isso. Sente um sentimento ruim, assim, quando você vê que a pessoa conseguiu algo que você não conseguiu. Mas você sabe que aquilo é feio. Qual é a luta do cristão? É tentar mudar esse sentimento. Mudar essa característica. É tentar se alegrar. Quando a Bíblia diz, sorrir com os que riem, se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Isso é um esforço, é um exercício. Você não consegue fazer isso de primeira. Sabe? Você vai aprendendo a fazer essas coisas. E às vezes, para algumas pessoas, isso pode ser natural. E aí o que acontece? Se para o 3 isso é natural, e eu sendo 2 sou um cara mais egoísta do que o 3, o que é que vai acontecer quando eu começar a andar com o 3? Eu vou começar a aprender a enxergar com os olhos dele. E aí eu vou começar a aprender a me alegrar também como ele se alegra. E se o 4 é um cara muito sério, ou é um cara muito certinho, e eu tenho dificuldade em ser um cara certinho, quando eu começo a andar com 4, eu carrego as características do 4 também. Isso não acontece nos grupos, aqui fora? A teoria da análise comportamental diz assim, eu sou a média das 5 pessoas que eu mais convivo. É isso que vai dizer. Eu sou a média das 5 pessoas que eu mais convivo. Então, se as 5 pessoas que eu mais convivo têm Cristo como exponencial, eu sou um cara muito cristão. Se as 5 pessoas que eu mais convivo não têm essa característica, a resposta é na sua vida. É só você pegar e olhar no espelho, você vai ver como é que está. É essa a equação. E quer piorar, coloca mais pessoas que faz parte de um grupo ruim ali. Vai ficando pior. Nossa obrigação nisso tudo é acordar. Acordar. Às vezes a gente age de forma levando à la volonté, como diz em francês, né? Banho-maria. Você vai levando, aí um dia você é levado. E aí não dá mais para voltar. Tem que ter um consolo nisso tudo, né, João? Porque todo esse trabalho que você falou aí e tal, para que isso no final? João dá essa resposta. Capítulo 5, versículo 10. Ele diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu do seu Filho. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creias no nome do Filho de Deus.
Para que então que João escreveu tudo isso? Porque ele quer que você esteja lá em cima. E olha, um detalhe, talvez seja muito interessante para você. Provavelmente, se eu faço parte desse corpo aqui, se eu faço parte da Igreja de Cristo no Guanabara, e eu não te conheço, existe uma chance muito grande de Cristo não te conhecer também. Sabia disso? Existe uma chance muito grande. Porque pensa comigo, se eu estou num corpo e eu não sei, eu tenho dificuldade de lembrar nomes. Isso é normal, a coisa mais comum do mundo é eu chamar João de Pedro. Talvez isso aconteça com você. Existe uma explicação científica, eu descobri para isso, é por causa da minha personalidade. Não é desculpa, mas eu me esforço para lembrar os nomes. Mas nós temos a obrigação de, pelo menos, nos esforçar a tentar conhecer a pessoa que faz parte do corpo com você, entende? Rapaz, nós professamos a mesma fé e temos algo em comum, Cristo. Jesus vai exponencializar as minhas habilidades. Eu estou num time, eu não conheço o nome do cara que está do meu lado, eu não sei a profissão dele. Sabe, é preocupante isso. Isso mostra como está a sua fé. É o seu termômetro espiritual isso aí. Eu, se eu fosse você, quando terminava aqui, já saía perguntando o nome de todo mundo, me apresentando. Meu nome é João Leite. Lembrem de mim. Porque é simples, né? Você passa pela vida ali despercebido, ninguém te conheceu aqui, e de repente chega lá, oi Cristo, tudo bom? Eu fiquei lá 40 anos. É perigoso Jesus perguntar, eu já conheci esse cara aí. Eu falei, rapaz, tu estava na mesma prédio que eu. Nunca te vi lá. Aí Jesus, pois é, nem eu. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, grande e maravilhoso é o Senhor, papai. Perdoa, Senhor, porque nossas atitudes egoístas, muitas das vezes, nos afastam do Senhor. Ajuda-nos, papai, a vencermos a preguiça, a procrastinação e tudo aquilo que nos afastam de Ti. Que possamos ter coragem, papai, para assumir a nossa postura perante o Senhor. Aceitar o compromisso que o Senhor tem nos dado e realmente nos colocarmos à disposição, como temos vários exemplos na Bíblia do eis-me aqui, Senhor. Que possamos ter realmente força para falar essa palavra, eis-me aqui, nos colocarmos à disposição e fazermos algo pelo reino. Que o Teu Espírito Santo possa estar nos ajudando nessas decisões e a permanecermos firmes na fé. O Senhor sabe das dificuldades que tem o seu país, isso não é desculpa, mas o Senhor pode nos ajudar e nós sabemos disso. Esperamos no Senhor e te pedimos no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém.